Bom, essa daqui é a parte 2, ou a continuação daquela história lá que eu contei, do toco que eu tomei de uma médica anestesista lá. Até brinquei que eu tenho uma hater médica, né, no vídeo anterior, né, mas essa é a continuação. Para quem não viu o vídeo anterior, no Oficina de Consultórios, que é meu curso sobre montar consultório, né, a gente recebeu lá, eu digo porque foi eu, minha equipe na época, né, a gente recebeu um comentário nada amistoso de uma médica do Rio Grande do Sul, que foi esse comentário aí, né, e eu fiz o primeiro vídeo sobre inteligência, né? Como a gente deve reagir com a inteligência e como deve se usar a inteligência, como você deve usar a sua inteligência que você tem, com certeza, né? E esse segundo vídeo é sobre uma outra lição, tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que a do primeiro vídeo, né? Que é sobre a boa medicina ou a boa vida que existe entre duas ilusões. A gente vive entre duas ilusões que não são reais, por isso são ilusões, né? E no meio dessas duas ilusões existe uma vida que é muito boa, onde 99% dos médicos e das pessoas vivem. Esse vídeo é sobre esse. Aí a resposta da charada lá, o urso, é branco. Mas eu explico melhor no final desse vídeo. Um cafezinho aqui para iluminar as ideias, né? Mas antes da gente começar a entrar de fato mesmo, eu queria contar uma história para vocês do dia que eu peguei o segundo pior assento do avião. Porque o pior assento do avião era o assento do meu lado, o cara que sentou do meu lado. E vocês vão entender porque que eu vou contar essa história, né? Primeiro, por que eu peguei o segundo pior assento do avião? Bom, era um voo da Latam, de São Paulo para Porto Alegre, e eu fiquei na última cadeira. Não fiz o check-in, fiz em cima da hora, né? Eu fiquei lá na última cadeira, cara. E a última cadeira do A321, ela não tem janela. Além de não ter janela, ela não reclina, você não consegue reclinar, né? Então, dá aquela sensação claustrofóbica, né? E por que tinha uma cadeira pior do que a minha? Porque a cadeira do meu lado era uma cadeira que, além de não ter janela, além de não reclinar, era entre dois estranhos, né? Que era eu e o cara que estava no corredor. E o cara já ficava preso lá, né? E aí o cara que estava do meu lado, ele estava com os filhos dele, com a família dele, a mulher, os filhos. E a mulher e os filhos dele estavam umas 3 poltronas na frente, né? E era a mulher e 2 crianças. E as crianças estavam fazendo um salseiro lá, tava um caos, sabe? A mulher brigando, ele querendo brigar com ela lá, ele no pior assento do avião. E aí de repente eu vejo o cara tirando o celular, assim, eu olhando assim de rabo de olho, assim, pô, o que esse cara vai fazer aí no meio dessa confusão? Ele tá cuidando dos filhos dele lá, né? E aí, bom, aí ele começa a mexer no celular lá e bota no Google Imagens, pôr do sol, avião. E aí eu disse, não é possível, o cara ele não vai fazer isso não, né? E aí abriu o Instagram e, plá, cara, colocou uma bela imagem de uma janela do avião, de um pôr do sol, cara. Como se ele estivesse naquela situação. E, na verdade, ele não estava naquela situação. Ele estava no pior assento do avião, as crianças gritando, entre 2 estranhos, nem janela tinha. Não tava nem tendo pôr no sol naquela hora lá, estava em São Paulo chovendo pra caramba. E ele queria passar uma realidade que não existia, né? Então, as pessoas que olharem aquele post dele lá iam dizer assim, poxa, como eu queria estar lá no lugar dele, né? Então, essa é a primeira ilusão que eu quero falar para vocês. A gente vive bombardeado por um mundo de Instagram, YouTube talvez, mas um mundo que não é real. A gente vive aí se medindo por uma régua que não deveria estar se medindo. Então qual que é meu ponto aqui, né? O que tem a ver com a doutora lá, anestesista lá do Rio Grande do Sul, e o que tem a ver com aquela mensagem que eu recebi? Cara, o que tem a ver, e isso me fez pensar, e foi um dos motivos de eu encerrar, ou pelo menos mudar ali o rumo. Eu, na verdade, encerrei o Oficina de Consultórios, mas eu acabei o projeto, mas foi um dos motivos que eu vi, cara, eu preciso retomar para mim o discurso em si, a construção do produto em si, né? Eu tinha equipe, né? A equipe ela tem um lado muito mais comercial, né? Eu não estou dizendo que eles estão errados, né? Mas não necessariamente era o meu ponto de vista, né? E aí naquele momento eu percebi, cara, como é que eu aqui, um Zé aqui no interior de Pernambuco, consegui causar desconforto no anestesista lá no Rio Grande do Sul? Como é que eu consegui ali fazer com que ela parasse o Candy Crush lá dela, parasse de fazer o que ela estava fazendo lá, o joguinho do celular dela lá, com aquelas máquinas apitando, e disse, cara, eu vou mandar uma mensagem para esse fulano aqui, dizendo que ele é um baita de um analfabeto, né? Se eu fui capaz de fazer isso, né, com o meu produto digital, meu marketing, eu sinceramente, cara, e aí não é uma ironia, não é uma crítica a ela não, na verdade é uma crítica a mim mesmo, né?
Mas, cara, eu tô no caminho errado. Porque quantas vezes eu mesmo, Natan, né? Eu não vejo alguns marketings, alguns copies muito agressivos de gente que diz que tem que lotar a agenda, que vai te ensinar a fazer isso e aquilo. E cara, quanto mais eu vejo aquilo, mais me enoja e dá raiva. E eu sinto exatamente o que a médica lá do Rio Grande do Sul sentiu, sabe? Porque, via de regra, são pessoas que nem sequer têm o consultório, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam desmerecendo alguns resultados, né? Ah, mas fulano de tal, se você acha que você vive essa vida medíocre aí, não sei o quê, papapá. E às vezes o cara fez medicina, não quis ser uma medicina, nunca teve um consultório que deu certo, né? E a minha sensação, cara, a minha você acha que você já deve ter visto esse meme aí, você deve ter visto esse meme aí, né? Eu me sinto exatamente esse cara aí, ó. O Neymar, até pra ele ouvir, Neymar, você não tem currículo nenhum, no futebolístico não tem currículo nenhum, Neymar. Como é que é? O Neymar não tem Copa do Mundo, o Neymar tem Champions League, sim, melhor jogador da liga, sim, mas e a bola de ouro? Você que é foda. Realmente. Como é seu nome? E cara, e aí eu disse, cara, se eu tô nesse bolo aí, nesse meio, eu tô virando isso aí, cara, então tá na hora de parar, tá na hora de mudar, porque isso, aí eu volto aqui novamente, é uma ilusão, é um extremo de ilusão. A vida não é isso que as pessoas pregam aí, né? E mesmo essas pessoas aí que ganham muita grana, cara, muitos deles não estão felizes, né? E aí eu sei porque eu tenho 15 anos de medicina, eu convivo com muita gente, né? Então muitas dessas pessoas que contam essa vantagem, né? E como profissional médico, cara, às vezes o cara não tá tão satisfeito como parece na vida que ele tá vendendo ali pelo Instagram e pela internet. Mas o Egito é um país maravilhoso, né? O país das pirâmides ali, ó. Mas é uma coisa que eu particularmente tô odiando aqui, só um parêntese aí no meu do vídeo, né? Nunca tem preço em nada, cara. Olha pra você assim, pela cara ele decide o preço e geralmente pra turista, geralmente não é tão barato, sabe? É só essa minha queixa com esse lugar aqui. Mas enfim, voltando aqui a nosso papo aí, nosso vídeo de hoje. E qual que seria então a outra ilusão, né? Se a primeira ilusão é que algumas pessoas contam vantagem como se tivesse tudo perfeito, tem uma outra ilusão, que é o extremo oposto, que é dizer que o mundo está ficando cada vez pior, que está tudo mais ruim, que antigamente era assim, que o mundo vai acabar. Cara, você deve estar cansado de ouvir isso aí já, né? De tudo, né? Não só na medicina. Na medicina, muito mais ultimamente, né? Mas tudo, né? Desde aquecimento global, o aquecimento global vai derreter a calota polar e tá se acabando o mundo e tem muito mais violência do que antigamente, que os valores estão corrompidos. E cara, vou te dizer que eu vi um vídeo muito interessante sobre isso. Infelizmente eu também não me recordo aqui para poder dar o crédito, né? Para dizer, foi fulano que eu vi isso, né? Mas essa pessoa em questão lá, isso eu me lembro bem, ela dizia o seguinte: ninguém faz isso à toa, né? As pessoas que fazem isso aí, vendem essa ilusão de tá tudo acabando e vai acabar agora. Na verdade, elas querem fazer você vender, né? Vai fazer você comprar, na verdade, né? Eu me assustei com o meu próprio eco aqui. Esse aeroporto é interessante. Mas as pessoas que fazem isso, elas fazem de caso pensado, né? Elas fazem justamente isso porque tem estudos dizendo que pessoas deprimidas, pessoas que estão mais infelizes, elas compram mais. Então, ninguém faz isso à toa, né? Quando as pessoas fazem esse tipo de afirmação ou querem jogar essas ideias, na verdade elas estão querendo forçar você a comprar algum produto ou serviço. Então, essa é a parada, né? E na medicina não é diferente, né? Inclusive, um dos argumentos de venda, né? São dois argumentos de venda, né? Dois maiores argumentos de venda são o medo e a ganância, né? Então, quantas vezes você já viu aí alguém dizendo assim, olha, a medicina tá no final, tal. Ok, não acho que seja errado fazer isso não, sabe? Mas cuidado para não abraçar essa ilusão, que também, cara, eu vou dizer, isso não é real, tá? Da mesma forma que pintar um mundo de maravilhas, que você vai ficar milionário, que vai ganhar 200 mil reais. Como assim você ainda não tá ganhando? Você é médico e não tá... Eu já vi muito essa propaganda. Você é médico e não tá ganhando 200 mil reais?
pô, tem alguma coisa errada com você. Não tem nada errado não, cara. Tem errado com quem publica esse tipo de conteúdo, né? E quem causa esse tipo de desconforto nas outras pessoas, né? Então, são duas ilusões. Não caia, porque são ilusões, elas não são reais. E no meio dessas duas ilusões, né, existe um mundo real. Um mundo real que, por sinal, é muito bom, cara. E se você for viver nessa ilusão com medo, cara, você simplesmente deixa de aproveitar a sua vida, que eu tenho certeza que é muito boa, cara. Vai viver a sua vida, cara. A medicina também. A medicina, ela ainda é uma das melhores profissões, talvez a melhor profissão com diploma, e vai continuar sendo. Ainda vai ser para você durante muito tempo, cara. Só uma única coisa que eu te digo é: não dá para você viver como na década de 80 e na década de 90, porque isso também é uma ilusão. Não adianta, você não vai conseguir voltar a viver aquela época de ouro da medicina, tá? Então não estou dizendo que ela está se acabando novamente, mas é uma ilusão também querer viver como se a medicina ainda fosse a medicina da década de 80, 90, na época dos nossos pais. Meu pai não era médico não, mas cara, isso não vai voltar. E também não é o fim do mundo, cara. Só viva de acordo com o mundo presente, que você vai encontrar aí uma medicina também muito boa e uma profissão e uma vida muito boa. Vai viver sua vida, rapaz. Sua vida é muito boa. Bom, então qual que é a mensagem que eu quero passar pra vocês aí? Cara, a mensagem que eu quero passar pra vocês, na verdade, é... Lembra lá o cara lá da cadeira ruim, né? Da pior cadeira do avião, mas que acabou postando que tava numa cadeira lá, tava vivendo uma experiência completamente diferente, vendo o pôr do sol lá, que enfim, tava na pior cadeira num dia nublado com os filhos fazendo barulho. Mas, cara, o fato é, aquele voo para Porto Alegre lá da Latam, todo mundo, quem pagou espaço mais, quem tava na melhor cadeira lá, não tem primeira classe, não tem executivo, mas se tivesse, o cara que tava na pior cadeira, eu que tava na segunda pior, todo mundo chegou na mesma hora, desembarcou no mesmo portão de embarque, comeu a mesma bolachinha seca, cara, e se o avião caísse, ia cair com todo mundo também, cara. Então, com certeza também tinha alguém lá no avião, sempre tem, né, alguém achando que o avião vai cair e tal, e o avião não caiu, né? Então, o que eu quero dizer é que o avião sempre chega, ou quase sempre chega, né? 99,999% das vezes ele chega no destino, na mesma hora, e todo mundo chega junto, cara. As coisas da vida e da profissão médica também são assim, cara. O principal, que é você ir do ponto A pro ponto B, você chegar lá, cara, vai ser muito parecido para todo mundo. Pro cara lá que tá na melhor cadeira e pro cara que tá na pior cadeira, né? O cara que ganha muito dinheiro, parece que ele tem uma vida muito fora do comum, mas na prática não é. Na prática, as coisas essenciais, que é ar para você respirar, você ter 2 rins, um coração aí para você bombear, ter 2 pernas para caminhar, enfim, né? Ter seus olhos para você ver, ter sua família, seus filhos. As 99% das pessoas vão ter, né, o essencial, o principal. O resto é acessório, cara. Eu garanto que você sentar lá no espaço mais, não é assim uma experiência, meu Deus, tão melhor. Essa viagem de avião é a vida profissional também, né? Então, não perca seu tempo buscando coisas irreais. E nem sofra também, mentalmente, com situações hipotéticas que probabilisticamente não vão acontecer, né? E historicamente não acontecem, né? Então, era basicamente isso aí que eu tinha para dizer. A segunda lição que ficou, foram boas lições, né? Acabei uma sacudida da fulana lá, anestesista, ela acabou me dando lições importantes, né? Então, era isso aí que eu tenho para dizer. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aí no nosso canal, dê seu like aí, compartilhe. E antes de encerrar, né? O urso, cara, o urso é branco, só pode ser branco, né? O urso da charada do vídeo anterior, se você não viu, né? E por que ele só pode ser branco? Por um conceito de geodésica. O que seria geodésica? Pelo que eu vi, né? Eu até vou ver para ver se eu não estou falando besteira, né? Seria a representação de distâncias em uma superfície que não é plana, né? Jamais você indo para uma superfície plana, uma distância para o sul, outra distância para o leste e voltando a mesma distância para o norte, jamais você voltaria para o mesmo lugar, a menos que a gente esteja falando de um globo e a menos que o ponto de partida seja o Polo Norte. E no Polo Norte só tem urso branco, né? Então fica mais fácil de você entender, por exemplo, se você estiver, por exemplo, no Polo Norte e andar metade da Terra até o Equador. Independente de quanto você ande lá no Equador, para lá ou para cá, você vai estar a mesma distância
de voltar para o Polo Norte, né? Voltar para o mesmo ponto inicial. Talvez seja a melhor forma de você entender isso aí. Você indo até do Polo Norte até o Equador, você pode andar no Equador quando você quiser, você vai estar à mesma distância do Polo Norte, mas desde que somente se você partir do Polo Norte, e por isso que o urso só pode ser branco. Tá certo? Então, é isso aí. Se você não viu lá a charada, depois vai ver lá. Beleza? Um abraço. Valeu, pessoal.